Salmos 107, amém? A palavra do Senhor diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das suas terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Até aí. Esse texto traz uma realidade onde Deus age no meio de um povo. Um povo que estava sedento, estava perdido, estava andando de forma solitária e andando pelo deserto. E a realidade do texto é nua e crua. Estavam andando literalmente pelo deserto. E no deserto, não é como imaginamos ou como falamos aqui. O deserto aqui é a realidade de deserto mesmo. É a mais alta temperatura durante o dia, escassez de todo tipo de suprimentos básicos e principalmente vento forte. Então, quando nós falamos de deserto aqui, estamos falando de uma vida extremamente difícil. E esse povo estava completamente perdido e ainda sofria de angústias, de situações e realidades dentro de si que eram difíceis de imaginar. Então veja, temos um povo que andava pelo deserto, temos um povo que estava sedento por coisas básicas como comida e água e ainda carregava uma angústia muito grande, sem saber direito para onde iam. Então eles clamaram ao Senhor e Deus veio, conduziu esse povo para a cidade que eles deveriam ir e mais. Além de ter tirado do deserto, supriu as básicas necessidades desse povo. Vemos aqui a ação da fidelidade e bondade de Deus, que age quando nós clamamos, quando abrimos o coração e quando o buscamos. Por isso, o salmista já declara: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom, a bondade dEle se manifestou, nos tirando de um lugar terrível e nos plantando em um lugar maravilhoso. A bondade do Senhor se manifestou, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar de morte, de um lugar terrível, nos tirou de um lugar onde não havia perspectiva de vida e nos levou para a sua presença, para o seu reino, para um lugar onde emana graça, vida, amor, paz e prosperidade. Então nós temos motivos demais para louvar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor. É claro que a maioria dessas realidades hoje são mais espirituais do que físicas. Por quê? Porque geralmente a mudança que queremos é uma mudança física. Só que nem sempre a mudança vai se manifestar de forma física. E por quê? Porque mais importante do que uma mudança se manifestar fisicamente é ela se manifestar espiritualmente. Porque a realidade física, para acontecer, precisa primeiro acontecer na realidade espiritual. Não dá para nós querermos e buscarmos uma mudança física sem primeiro entendermos a importância da realidade espiritual. E isso é simples. Provavelmente mais à frente eu vou falar sobre isso. Nós
Precisamos discernir algumas coisas nas nossas vidas. Por quê? Porque às vezes estamos com um problema aqui. Esse problema é físico, esse problema é real, esse problema está acontecendo. Mas a origem desse problema é algo espiritual de muito tempo. Então não adianta eu tentar corrigir o problema, eu preciso corrigir a realidade espiritual. Corrigindo a realidade espiritual, o problema muda. O problema, ele desaparece. Então, nós precisamos discernir a realidade de forma espiritual. Por isso, eu tenho que focar e olhar em Deus, a presença de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos em um tempo tão delicado que, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das lutas e adversidades, feliz e bem-aventurado é aquele que consegue perseverar. Porque anteontem, eu estava conversando com um amigo meu, ele me mandou um zap, pastor, ele me mandou um zap e falou bem assim: Adalmir, os obreiros daqui da minha igreja não querem mais vir para a igreja e agora eu não sei o que fazer. Eu falei com o Mone, se o obreiro está assim, imagina o povo. Porque se o obreiro desanima, se o obreiro se esfria, se o obreiro se frustra, se o obreiro perde a vontade de estar aqui é o melhor lugar para se estar, imagina a igreja. Então o cenário que nós vivemos é de forma geral. E se nós não nos cuidarmos, e é daí que está a importância de abrirmos a nossa mentalidade, de termos a consciência, de sermos batizados com consciência de que a realidade pode me alcançar se eu não me cuidar. A salinha está funcionando, pode? Só tenha cuidado com o fio. É isso aí, mas está funcionando. Então, Pai do Senhor, Deus abençoe, viu? Então, se eu não me cuidar, essa realidade me alcança. Sabe, se eu não abrir os meus olhos e entender que eu preciso me cuidar, essa realidade me alcança. Por isso, apesar de toda a realidade que enfrentamos, precisamos louvar o Senhor, porque Ele é bom. Um pastor pregando, ele teve depressão e passou por muitos problemas, principalmente porque ele perdeu a mãe, quando ele era adolescente. E ele orou muito a Deus, jejuou muito para Deus livrá-lo da depressão. E ele foi e falou para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu que eu entrasse em depressão? O Senhor poderia me livrar? Por que o Senhor permitiu toda essa angústia, toda essa tristeza, tudo isso? Deus falou com ele: olha, você orou, você jejuou, você passou por toda essa depressão e conseguiu vencer. Imagina se você não orasse, não buscasse e desistisse. Se foi difícil para você estar em depressão e me buscar, imagina se você não me buscasse, o quão difícil seria. Talvez hoje você não estaria aqui pregando e dando testemunho, porque se já foi difícil comigo, imagina sem mim. Então, irmãos, quando eu perco a fé, eu perco tudo, porque tudo é pela fé. Quando eu perco a presença de Deus, eu posso estar na igreja, mas eu perco tudo que pode dar sentido à minha vida, pois o sentido das nossas vidas está apenas e tão somente na presença de Deus. É por isso que precisamos buscar a presença de Deus independente das circunstâncias.